Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico de hoje. Vamos estudar Mateus capítulo 19, do verso 16 ao verso 22. Esse trecho de hoje é uma parte de 3, que vai do verso 16 ao verso 30. Esse trecho se divide em 3 partes. Na primeira, do 16 ao 22, temos o diálogo de Jesus com um senhor da casa, um jovem rico senhor da família. Do verso 23 ao 26, temos uma exposição genérica de Jesus sobre riquezas, ricos e salvação. E dos versos 27 ao 30, na terceira parte, temos um contraste entre riquezas e vida eterna. Nesse vídeo, nesse momento, nós vamos analisar a primeira dessas 3 partes, que vai do verso 16 ao verso 22, contendo o diálogo entre Jesus e esse jovem rico. A gente também não pode ignorar que o contexto mais próximo do capítulo 19 trata-se da família, da administração da família pelo homem, senhor da casa, em que no primeiro texto, do verso 1 até o verso 12, vimos a relação deste homem, senhor da casa, com a esposa e a proposta de Jesus, o convite de Jesus para que os dois sejam uma só carne, como foi estabelecido por Deus no princípio, assim dissipando uma dominação de um sobre o outro. No segundo texto, nos versos 13, 14 e 15, nós temos ainda o assunto sobre a administração da família pelo senhor da casa e a sua relação com as crianças, os filhos e todos aqueles que na família são representados pelos filhos. E isso inclui não apenas os filhos genéticos, mas também agregados, servos e escravos, todos que estão, com exceção da esposa, tratada nos versos anteriores, na condição de filho, de subordinados a esse senhor da casa. Nesse terceiro texto, então, continua-se falando sobre a administração da casa. Nesse momento, a administração da casa trata-se do adquirir as riquezas. Então, nós temos nesses 3 textos relacionados à família, à administração da casa, a relação do senhor da casa com a esposa, a relação do senhor com os filhos e os agregados que correspondem à condição social dos filhos, e no terceiro momento, no terceiro texto, a relação desse senhor da casa com a riqueza. Uma vez entendendo que na antiguidade a família tinha 2 objetivos principais. Primeiro, adquirir riquezas, e segundo, estabelecer um descendente para continuar a estrutura social e também continuar a estrutura familiar. E nesse terceiro texto, então, trata-se da relação desta família patriarcal da época com o adquirir riquezas. E aí nós temos a proposta alternativa de Jesus para o reino de Deus, como que no reino de Deus essa forma de lidar com esse objetivo familiar patriarcal dos dias de Jesus deve acontecer. Então, no verso 16, temos logo a indicação de mudança de um outro assunto. E eis que é uma expressão que vai aparecer no Evangelho de Mateus para mudança de assunto, de episódio, e o assunto já é apresentado novamente como sendo outro. E eis que alguém, bem, a palavra alguém no texto grego está no masculino, indicando assim que vai se tratar do homem, daquele que é o
o chefe daquela família patriarcal. Aproximando-se, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou. A aproximação de Jesus, em muitos momentos, no Evangelho de Mateus, se dá de forma respeitosa, com admiração ou com respeito propriamente dito. No entanto, muitas vezes essa aproximação vai desencadear um conflito, como por exemplo no capítulo 19, verso 3. Alguns fariseus se aproximam, a expressão revela uma forma respeitosa, mas que na decorrência do texto vai haver um conflito entre os fariseus e Jesus na questão do repudiar a mulher por qualquer motivo. A mesma razão, o mesmo paradigma acontece aqui, com esta aproximação respeitosa. No entanto, vai gerar-se um conflito entre esse homem e Jesus. Ele chama Jesus de mestre. Isso no Evangelho de Mateus não caracteriza necessariamente que ele seja um discípulo. Há muitas passagens no Evangelho de Mateus onde pessoas se aproximam de Jesus chamando-o de mestre, mas não são discípulos, não são apresentados como discípulos e não estão dispostos a acatar o ensino de Jesus e a seguir como discípulo. Muitas vezes a palavra é assim usada pelo aquele que se aproxima para um confronto de ideias, para uma tentação, para uma provocação diante de uma questão. Então ele diz: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? A pergunta revela no Evangelho de Mateus o desejo da vida eterna, o desejo de participar do reino de Deus, de entrar no reino de Deus. Essas questões são sempre tratadas no Evangelho de Mateus. Por exemplo, no capítulo 18, verso 3 em diante, Jesus vai dizer aos seus discípulos: se alguém quer entrar no reino de Deus, vocês deveriam ser como esta criança. Se vocês não se tornarem como esta criança, vocês não poderão entrar no reino de Deus. Então, o desejo de entrar, de participar do reino de Deus, que será estabelecido no sentido futuro, é o desejo de todo judeu dos dias de Jesus. Eles almejam, eles esperam fazer isso. Eles buscam o caminho para entrar e participar deste reino, assim como esse homem, também deseja. E ele pergunta sobre algo de bom. E aí a gente já começa a perceber um confronto entre aquilo que Jesus ensina e aquilo que os judeus da sua época imaginavam, como também hoje muitas pessoas também imaginam. A proposta de Jesus, por exemplo, no capítulo 18, que é uma referência importante, é sobre tornar-se. Se você quer entrar no reino de Deus, você tem que tornar-se. Tem que haver uma mudança de postura, tem que haver uma mudança de atitude, é um tornar-se. No entanto, o homem que se aproxima de Jesus, que representa os judeus de sua época, que representa as pessoas hoje também, não pensa na questão do tornar-se, e sim no fazer. Ele pergunta: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? A questão não é tornar-se, mas sim fazer. É muito mais fácil fazer algo de bom do que tornar-se. Como Jesus disse: se não vos tornardes como crianças, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Então a proposta de Jesus sempre é uma mudança, uma mudança de atitude, é um tornar-se, mudança na postura, no pensamento, no coração, na forma de viver. Mas os homens, na sua religiosidade, sempre entendem, porque é mais fácil para eles entenderem isso, eles querem o fazer. Então hoje não é diferente, as pessoas buscam fazer algo para ser salvo, quando na realidade a proposta de Jesus não é fazer algo, mas sim tornar-se, mudar-se. É uma mudança que vem de dentro do coração e que vai gerar muitos fazeres diferentes. Mas, no entanto, a ênfase não está naquilo que eu faço ou posso fazer, mas sim naquilo que eu me tornei
naquilo que eu desejo me tornar. Então há sempre um confronto entre os homens desejando fazer para serem salvos e Jesus propondo uma mudança, um tornar-se, uma mudança de vida, arrependimento, mudança de atitude. Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Verso 17, respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Bem, então Jesus refuta a respeito do o confronto entre o fazer e o ser. Jesus fala: por que me perguntas acerca do que é bom, ou daquilo que se faz como bom? E a questão se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Bem, a questão é sempre chave, é fazer aquilo que é bom. E aí Jesus então aponta para ele, no primeiro momento, o guardar os mandamentos. Nos mandamentos, na palavra de Deus, a justiça, a bondade, a retidão. Na palavra do Senhor, a vida. Jesus não ignora os mandamentos, mas Jesus invoca os mandamentos para este homem. Você quer entrar na vida, você quer participar do reino de Deus, então o primeiro passo, guarda os mandamentos. E ele então lhe perguntou: quais? Observe que a pergunta dele estabelece uma distinção entre os mandamentos, uma escala de valor. Qual é o mandamento principal, ou qual é o mandamento que, se eu guardá-lo, eu então entrarei na vida? Então ele não entende os mandamentos de uma forma geral, completa, plena, mas ele estabelece um em detrimento ou em diferença de outro. Quais? Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante que Jesus cita parte do decálogo, parte dos 10 mandamentos. Ele não cita todos os 10 mandamentos, mas ele cita uma parte dos 10 mandamentos. E a parte que ele cita é justamente aquela que relaciona-se ao convívio social, aquilo que se faz ou não se faz em relação aos outros. Adultério, por exemplo, é uma relação social. Furtar, matar, dizer falso testemunho, honrar pai e mãe, trata-se de relacionamento. Então Jesus coloca diante dele basicamente aquela parte dos mandamentos que ele tem ignorado, provavelmente pela sua postura, por aquilo que nós vamos ver no desfecho dessa conversa. E Jesus acrescenta a esses mandamentos relacionados aos relacionamentos sociais no Decálogo, a Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente já percebe que quando Jesus cita os mandamentos diante da pergunta dele, quais, Jesus está enfocando aqueles mandamentos relacionados ao convívio entre as pessoas. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Bem, é interessante que esse jovem, homem, judeu, chefe da sua casa, bem-sucedido na busca e na conquista das suas riquezas, segundo o padrão da sua sociedade, ele percebe que ainda falta alguma coisa, que guardar os mandamentos não é suficiente. Ele percebe no seu coração que falta alguma coisa. Essa guarda dos mandamentos que ele diz realizar, que na realidade ele está confrontando o próprio Jesus, porque Jesus disse que bom só é um, que é Deus, e no entanto ele diz que ele também é bom porque ele guarda todos os mandamentos, principalmente aqueles citados no relacionamento social. Ou seja, então se ele é irrepreensível no relacionamento com as pessoas, guardando todos os mandamentos relacionados a esse ponto,
então também ele é bom, então também ele é perfeito. Mas no fundo ele sabe que não, que falta alguma coisa ainda precisa ser encaixada. Há no seu coração um vazio que os mandamentos não podem preencher. Falta alguma coisa. Ele diz: que me falta ainda? Então Jesus, percebendo, primeiro, que a sua declaração não é verdadeira, quando ele diz que cumpre todos os mandamentos, e percebendo que no seu coração falta alguma coisa. Esse é um grande ensino para a igreja da época e dos nossos dias também. Mas considerando a época, o confronto que havia entre a igreja cristã, a igreja de Jesus nos anos 80, provavelmente, da comunidade de Mateus com as sinagogas, com o judaísmo, é uma crítica dizendo que os mandamentos não são suficientes, a guarda dos mandamentos não são suficientes para ter a vida, para entrar no reino. Precisa de algo mais. E esse algo mais é apresentado por Jesus, é dito por Jesus, implica em estar em Cristo, ou seguir os mandamentos de Cristo, que é o que Jesus vai apresentar para esse homem em relação àquilo que falta. Falta alguma coisa, e ele entende que falta. Verso 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Se queres ser perfeito, é sinônimo de entrar na vida, entrar no reino de Deus, ganhar a vida. Alguns intérpretes vão fazer aqui uma leitura diferenciada, como se ser salvo e ser perfeito seriam coisas diferentes. Mas isso não está apoiado no texto como um todo, em que tanto a expressão ser perfeito, ter a vida eterna, entrar na vida, entrar no reino, são sinônimos para uma mesma salvação. Porque se assim entender que ele está falando de um grau diferenciado, então seguir Jesus seria a perfeição diferenciada e as pessoas seriam salvas sem seguir Jesus. Bem, então a gente percebe que essa interpretação, dando aqui dois pesos, dois valores, é equivocada. Ele está falando da mesma coisa o tempo todo. Ter a vida eterna, entrar no reino de Deus, participar do reino de Deus. Se desejas realmente entrar no reino de Deus ou participar do reino de Deus, 4 ordens são dadas, 4 passos precisam ser dados por esse que deseja entrar na vida. O primeiro passo a primeira ordem é vai. Muitas vezes é uma expressão do Evangelho de Mateus usada para as enfermidades, para os exorcismos, para aqueles que vêm de uma certa forma tentar Jesus, como Satanás no capítulo 4, Jesus diz vai, e em outras palavras ele está dizendo para esse homem, vai, o que vai? O que tem que deixar? Tem que deixar essa doença da avareza que há no seu coração. Tem que deixar essa possessão das riquezas no seu coração. Então o primeiro passo é livrar-se. Vai, livra-se dessa enfermidade, dessa avareza, desse domínio, dessa possessão maligna, desse objetivo principal de vida que é adquirir riquezas. Liberte-se, vai, seja livre dessas coisas. E isso, o primeiro passo, vai gerar o segundo passo. Se ele não for livre dessa enfermidade chamada avareza, se ele não se libertar dessa possessão maligna, desse domínio de Mamon sobre o seu coração, ele não fará o segundo passo. O segundo passo, vende os teus bens, precisa do primeiro passo, dessa libertação, desse vai, desse liberte-se, seja curado
dessa enfermidade, avareza. Então, o primeiro passo é: vai, cure-se, seja curado, liberte-se. E aí, uma vez livre, ele diz: vende os teus bens. É interessante que no Evangelho de Mateus há outros exemplos de chamamentos. Por exemplo, Pedro e André são chamados por Jesus. Tiago e João também são chamados por Jesus a segui-lo. Mateus, no Evangelho de Mateus, é chamado a segui-lo. No entanto, a gente percebe que todos esses três chamamentos no Evangelho de Mateus, em nenhum deles Jesus exige que eles vendam todos os seus bens. Quando ele chama Pedro e André, ele exige que eles deixem as redes, deixem a pescaria. Quando chama Tiago e João, manda que eles deixem a sua família. E quando chama Mateus, ele diz para deixar a coletoria. Mas a gente percebe que não há, no caso deles, uma exigência de vender todos os bens. Tanto que Pedro recebe Jesus em sua casa quando Jesus vai curar a sua sogra. Mateus recebe os seus amigos publicanos e dá-lhes um banquete para que, na presença de Jesus, conheçam e ouçam a palavra de Deus. Então, por que especificamente neste chamamento, neste caso, há uma exigência da venda dos bens? A gente percebe que é um caso específico de alguém que tem o seu coração nas riquezas. Alguém que está dominado pela avareza e pelo desejo de adquirir cada vez mais. Então, é um caso onde ele precisa de uma libertação. Nós temos exemplos no Evangelho de Mateus de José de Arimateia, que era um homem rico. Então, a riqueza não é o grande problema no chamamento de Jesus, mas a questão é o amor à riqueza, o amor ao dinheiro. Como vai dizer Paulo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o ponto aqui é o amor que esse homem devota às suas riquezas. Então, ele precisa de uma libertação. E essa libertação será atestada, será confirmada pela venda dos seus bens. Então a gente percebe que é um caso específico para alguém que lida, que está dominado pela avareza. E nesse caso ele precisa libertar-se. E essa libertação implicará na venda dos seus bens, né? E temos então o terceiro passo: dar aos pobres. Os pobres aqui significa os mendigos, aqueles completamente desamparados. Não é o pobre que tem o seu trabalho, que tem a sua vida estabilizada dentro da sua pobreza, mas tem o seu pão, tem a sua casa, né? Tem a sua limitação, mas tem uma vida estável. Aqui está falando de um pobre que é um morador de rua, é o órfão, é a viúva, é aquele abandonado naquela sociedade, sem amparo e sem recurso nenhum. É sobre esse que ele está tratando. Dá aos pobres. E com isso ele está também invocando para o reino de Deus aquilo que é nos apresentado na palavra de Deus, entre os mandamentos do Senhor, em Levítico capítulo 25. É muito importante que você deseja aprofundar-se no estudo desse texto, leia, conheça Levítico 25, que fala do ano do jubileu, da forma como Deus deseja que seja o seu reino, que seja a relação do seu povo ou entre o seu povo. O ano do jubileu propõe que a cada 50 anos, e assim era o ano do jubileu, além das dívidas serem perdoadas a cada 7 anos, além dos escravos serem libertos a cada 7 anos, quando chegava no ano 50, que era o ano do jubileu, as terras eram devolvidas às suas famílias originárias, havendo assim uma grande reforma agrária. E lá no texto diz claramente, em Levítico 25, para que não haja pobre em Israel, para que não haja um excessivamente muito rico dominando sobre muitos excessivamente pobres. Então, para que haja equilíbrio social, para que haja igualdade, para que haja uma
relação amistosa, fraternal entre o povo de Deus. Essa é a proposta lá. E a gente percebe que esse homem, senhor da casa, que diz guardar todos os mandamentos, mas observa que alguma coisa falta, na realidade não observa todos os mandamentos. Porque numa sociedade como aquela, em que se entendia, principalmente o pobre entendia, que os recursos eram limitados, acumular as riquezas significava tirar de outro. É muito importante, quando a gente lê um texto desse, avalie quais eram as questões econômicas e sociais, filosóficas, históricas, de pensamento daquela época. A gente não pode pegar um texto desse e aplicar-se ao nosso sistema sem tomar cuidado de avaliar como que era o sistema econômico daquela época, como que é o sistema econômico hoje. Hoje a gente vive num pensamento de que as riquezas são ilimitadas e que o fato de alguém adquirir riquezas não significa necessariamente, às vezes sim, mas não necessariamente, que ao crescer a sua riqueza você tire, explore e peça o outro e coloque o outro em situação ruim. É claro que é possível ainda na nossa sociedade alguém aumentar a sua riqueza tirando do outro. Mas é possível na nossa economia que você aumente a sua riqueza sem, contudo, tirar do outro, pelo contrário, trazer o outro junto a você, fazer com que o outro que te auxilie cresça também e adquira também riquezas como você. Então, esse é o nosso sistema econômico, em que é possível crescer levando as pessoas ao nosso lado conosco. Mas naquela sociedade da época se entendia que as riquezas eram limitadas. E quando alguém tinha muita riqueza, isso significava na mente deles que esse acúmulo de muita riqueza era fruto da retirada, da acumulação de outros. Por exemplo, a gente percebe a metodologia do Império Romano. O Império Romano crescia, enriquecia à custa do roubo, da pilhagem, das guerras, do domínio sobre os outros povos. Então essa mentalidade de que Roma aumenta a sua riqueza a custo da pilhagem e do roubo das outras nações, assim se entendia que o enriquecimento era fruto do tirar do outro. Então, dentro desse contexto social e econômico da época, este homem, dito no verso 22 que leremos ainda, dono de muitas propriedades, estava então implicado nessa questão. Como ele chegou a ter muitas propriedades numa sociedade econômica de bens limitados? Então ele explorou e retirou essas propriedades de outras pessoas. O que, segundo Levítico 25, não era permitido no povo de Deus, ou se era permitido, haveria um prazo, haveria um ano a cada 50 anos, essas propriedades deveriam ser devolvidas às suas famílias originárias. Bem, parece que esse homem não está cumprindo assim os mandamentos. E aí sente no seu coração que falta alguma coisa. E aí vem Jesus para trazer a luz. Vem Jesus para clarear, para confrontar o homem no seu conforto social e econômico, no seu descanso, embora lá no seu coração ele percebe que alguma coisa está errada, alguma coisa está faltando, mas ele não consegue, talvez, identificar essa falta diante do meio em que ele vive. Então vem o Evangelho de Jesus trazer luz e mostrar e confrontar, olha, o que falta é isso. O que falta, o problema está aí. Na realidade, você não está cumprindo todos os mandamentos. Jesus traz à tona mandamentos que são menosprezados, mandamentos que são esquecidos, que são propositadamente renegados. A leitura que muitas vezes é feita dos mandamentos é a seleção de mandamentos que nos interessam. Também é um exemplo muito interessante nos nossos dias. As pessoas costumam selecionar mandamentos, principalmente relacionados ao Antigo Testamento, a um conjunto enorme de mandamentos, e aí as pessoas selecionam os mandamentos que lhe interessam.
né? Se aquele mandamento trata de uma crença, de um desejo da pessoa, a pessoa cita, está escrito na Bíblia, a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia diz um monte de outras coisas também, e que ele então esquece, marginaliza, deixa de lado e vai dizer, mas isso não é para a nossa época. Ou seja, só é para a nossa época aquilo que interessa, aquilo que está de acordo com o que você pensa, e aquilo que não está de acordo com o que você pensa não é para a nossa época. Essa incoerência na leitura, principalmente do Antigo Testamento, precisa ser revista. Não podemos continuar sendo incoerentes. A gente precisa admitir que nem tudo aquilo que está lá no Antigo Testamento a gente segue. Agora, o que a gente não pode é fazer uma seleção daquilo que nos interessa e daquilo que não nos interessa. Como, por exemplo, esse homem, ele diz, eu guardo todos os mandamentos. Mas em Levítico 25, será que ele guardava mesmo? Claro que não guardava. Será que ele amava o próximo como a ele mesmo? Claro que não fazia isso. Jesus está dizendo, você não faz. Mas ele diz, faço sim. E Jesus continua mostrando para ele, você não faz. E aí Jesus vai provar para ele que ele não faz. Como? Então, venda os teus bens e dá aos pobres. Faça aquilo que Levítico 25 ensina. E terás um tesouro no céu, pois ali estará o seu coração. Aquilo que ele já disse lá no Sermão da Montanha. Onde está o teu tesouro, está o seu coração. Se o teu tesouro está no céu, o seu coração está no céu. Mas se o teu tesouro está nas riquezas, nas conquistas, ali estará o seu coração. Terás um tesouro no céu. E aí, o quarto passo, depois vem e segue-me. Não tem como seguir Jesus sem estar livre, liberto, curado desta enfermidade chamada avareza. É o que Jesus vai desenvolver nos textos que se seguirão. Para seguir Jesus é preciso estar liberto da avareza. Não necessariamente vender todos os bens, porque nós percebemos que ele não exige isso de todos os seus discípulos. Mas daquele que é dominado pela avareza, a esse sim, exige-se uma libertação completa e plena. Depois vem e segue-me. Seguir. Aí sim, ao dar esses passos todos que Jesus lhe propõe, ele vai perceber que nada mais lhe faltará, que ele entrará na vida, que ele terá a vida eterna, que ele alcançará essa vida eterna. Não por algo de bom que ele fizer, porque sendo rico, ele pode fazer muitas coisas boas. E aí ele acha que ganhar ou conquistar ou comprar a vida eterna está no ato de bondade que ele faça. Muitas pessoas, nós podemos fazer muitas coisas boas e conquistar muitas coisas fazendo coisas boas, porque temos dinheiro, porque temos recursos, mas o ponto não é esse, o ponto é tornar-se, é libertar-se, é ser verdadeiramente livre. Verso 22, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Bem, como já disse, o ter muitas propriedades naquela sociedade, naquela economia, dentro dos mandamentos que Deus ordenou na lei, era uma prova não da bênção de Deus sobre a sua vida, mas justamente da forma do desinteresse, da falta de amor para com o seu próximo. O acúmulo dessas propriedades revelava um conflito frontal com Levítico capítulo 25. E a conquista dessas muitas propriedades para a economia da época certamente foi resultado de opressão, de dores, de ações que trouxeram muitos sofrimentos a muitas pessoas. E aí a sua tristeza é porque ele não poderá comprar a vida eterna, não poderá fazer algo para ter essa vida eterna, porque aquilo que é lhe exigido é justamente a renúncia, a libertação daquilo que é para ele a coisa mais importante, que é a sua riqueza. Portanto, a tristeza continuará no seu coração. Ele não se livrará da avareza e continuará triste. Ele prefere a tristeza
o vazio, a falta que ainda está no seu coração, a abrir mão da sua avareza, das suas riquezas. No contexto da família, é uma crítica ao senhor da casa, que julga que a coisa mais importante na sua vida é aumentar as suas propriedades, é fazer crescer as suas riquezas, esquecendo daquilo que é mais importante: entrar na vida, ter a vida, entrar no reino de Deus. Que essa mensagem, que esse estudo possa nos levar a uma profunda reflexão de como nós, homens ou mulheres, estamos administrando a nossa vida. O que está faltando? Jesus aponta o caminho para preencher aquilo que falta. Um abraço.